Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre essa 15ª rodada da La Liga, mais uma rodada do final de semana, mas antes de analisarmos os jogos, vamos dar uma olhada na nossa lista da última rodada, onde tínhamos um Beck Valência a 2,22, o Valência que enfrentou a equipe do Celta de Vigo em casa e empatou com 0-0, acabou não entrando o nosso Beck. Tínhamos também um Beck no Atlético de Madrid a 1,40 que recebeu o Mallorca e venceu por 1-0. Um Beck na Real Sociedad a 1,79 que também acabou entrando. E por fim a gente tinha um Lei Bilbao que visitou o Girona. O jogo foi 1-1, também firmou nosso lei, ou seja, foram 4 aí entradas na nossa lista, 3 greens e 1 red. Lembrando sempre que essa aqui é a planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos. Aqui estão as entradas do último vídeo aqui, do vídeo da Champions League, e após esse vídeo também terá as entradas planilhadas aqui, todas as entradas do mês de novembro, outubro, agosto e setembro desde o início da temporada. Então sinta-se à vontade para dar uma olhada aí, tá na descrição de todos os vídeos. E sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 15ª rodada. Começando na sexta-feira, 5 horas da tarde, a equipe do Las Palmas recebe o Getafe, odds do Bolsa 2,42 por Las Palmas, 3,70 para a equipe do Getafe. O Las Palmas, que é o 11º colocado de todas as equipes que subiram da La Liga 2, é a que vem desempenhando melhor futebol, isso reflete na colocação na tabela. O Getafe, que é uma equipe que ficou na parte de baixo da tabela na temporada 21-22, brigou contra o rebaixamento e na temporada atual faz uma campanha muito sólida, é o 8º colocado. Os últimos jogos do Getafe ele não perdeu nenhum jogo, venceu o Almeria, venceu o Cádiz, empatou com o Granada, empatou com o Mallorca, empatou com o Betis. O Las Palmas, por sua vez, começou muito bem o campeonato, agora vem dando alguns tropeços, perdeu no último jogo para o Betis fora de casa, perdeu também para o Rayo Vallecano, venceu o Almeria, venceu o Atlético de Madrid e empatou com o Osasuna. Las Palmas é uma equipe que gosta muito de ter a bola, gosta muito de propor o jogo e pode ser um jogo interessante para se trabalhar no live a favor do Las Palmas. Mas é preciso ter muito cuidado. O Getafe não é uma equipe boba e a gente pode ver isso na tabela. É o 8º colocado, inclusive está melhor posicionado que a equipe do Las Palmas. No pré-live eu fico de fora pela minha falta de confiança na equipe do Las Palmas, mas por o jogo ser na casa do Las Palmas e a forma de jogo dele ser propondo o jogo, eu acredito sim que no live a gente pode ter algum cenário interessante para se trabalhar este Lei Getafe ou até mesmo o Beck Las Palmas em alguns curtos períodos de tempo. Se você for trabalhar esse jogo no live, fique muito atento à leitura de jogo. Girona e Valência já no sábado às 10 horas da manhã, odds do Bolsa 1,79 para o Girona, 4,9 para a equipe do Valência. O Girona que perdeu a sua liderança para o Real Madrid por conta dos critérios de saldo de gols. A pontuação com o Real Madrid é a mesma, ambas as equipes têm 35 pontos, mas a gente pode ver aqui que o Real Madrid é muito melhor no saldo de gols, tendo em vista que fez 31 gols, tomou 9, já o Girona fez 32 e tomou 17. Na última partida a gente teve um empate do Girona por 1-1 com o Bilbao, mas nos outros 4 jogos o Girona conseguiu vencer as partidas. Venceu o Rayo fora de casa, o Osasuna fora de casa, o Celta em casa e também o Almeria em casa. O Valência não está mal na competição, mas já esteve melhor. Nos últimos jogos perdeu para o Real Madrid por 5-1. Empatou com o Celta em 0-0, fraca equipe do Celta. Empatou também com o Bilbao por 2-2, venceu o Granada e venceu o Cádiz. Essa odd do Girona a 1,79 em casa é muito interessante, mas a gente tem que ver aqui que o Valência não é uma grande zebra, é uma equipe está longe de estar no topo das melhores equipes da La Liga, mas também não é nada bobo. Não vive a sua melhor fase, mas ainda sabe jogar futebol e, em algumas vezes, inclusive, dificulta os jogos contra grandes equipes, como é o caso do Girona. Acredito sim que o Girona vai ser superior nessa partida, visto que joga em casa com o apoio da torcida e está numa fase excelente, mas eu vou respeitar o Valência e, ao invés de colocar esse back Girona a 1,80, eu vou refazer a nossa lista e inaugurar ela com um Lei Valência na odd de 4,9. Não é muito comum colocar aqui nas nossas listas esses leis altos, mas acredito que nessa partida em específico pode ser interessante. Atlético Bilbao e Rayo Vallecano, odds do Bolsa 1,61 para o Bilbao, 5,9 para o Rayo Vallecano. O Bilbao, que é o 5º colocado, na última partida empatou com o Girona, como nós vimos, por 1-1. Venceu o Celta por 4-3, venceu o Villarreal por 3-2, empatou com o Valência por 2-2, perdeu para o Barcelona fora de casa por 1-0. Já a equipe do Rayo Vallecano não está muito distante do Bilbao na tabela, é o 9º colocado, gosta muito de empatar em 14 jogos, tem 7 empates, 4 vitórias e 3 derrotas. Empatou com o Barça por 1-1, empatou com o Real Madrid por 0-0, com a Sociedad por 2-2, venceu Las Palmas por 1-0 e perdeu para o Girona por 2-1. O Bilbao, que é uma equipe muito forte em casa, joga muito bem com o apoio dessa torcida, mas o Rayo Vallecano não é uma equipe boba. É uma equipe muito chata de se enfrentar, que joga recuado, explora contra-ataques e muitas vezes a gente já viu equipes boas favoritas se complicando contra a equipe do Rayo.
Acredito que possa ser um jogo interessante para trabalhar esse back Bilbao em alguns momentos do jogo, mas na minha opinião essa odd de 1,60 é um pouco esmagada. O Bilbao deve sim ser superior em alguns momentos do jogo, deve conseguir colocar o Raio para trás, podendo nos dar aquele padrão de back, mas a 1,60 conhecendo o Raio Vallecano e seu poder ofensivo, principalmente nos contra-ataques, eu fico de fora e não coloco na nossa lista. Se você for trabalhar esse jogo no live, fique atento na leitura de jogo e caso o Raio não esteja conseguindo tapar em contra-ataque, pode sim ser um jogo interessante para trabalhar este back ao Bilbao. Real Madrid e Granada, odds do bolso 1,17 para o Real Madrid, 20 para o Granada, que não tem muito o que se comentar. O Real Madrid, que como a gente acabou de ver, roubou a liderança do Girona pelo saldo de gols, é uma equipe muito sólida. Em casa, a equipe do Real Madrid fez 15 gols e tomou apenas 3 em 6 jogos, tem 5 vitórias e apenas o empate. O Granada fora de casa, que é o segundo pior visitante em 7 jogos, não venceu nenhuma. Empatou uma, tomou 18 gols e fez 8 na tabela. É o vice-lanterna, faz uma campanha horrível e provavelmente vai ser rebaixado junto com a equipe do Almeria. Deve aí brigar o campeonato todo contra esse rebaixamento. Real Madrid deve se impor, deve conseguir a vitória nessa partida, mas a 1,17 não tem como colocar na nossa lista, é uma odd muito baixa. Caso você for trabalhar esse jogo no live, pode sim ser interessante trabalhar este back real, porque se a gente tiver um real colocando o Granada para trás, controlando o jogo, a gente deve ter um mercado estável, COD parada, corrigindo muito pouco, e aí sim pode ser interessante trabalhar esse back Real Madrid. Mas no pré eu fico de fora pelo fato da odd estar esmagada. Osasuna é Real Sociedad, odds do bolsa 3,60 para o Osasuna, 2,34 para a Sociedad. A Sociedad que faz uma campanha muito boa nesse início de temporada, é o sexto colocado na La Liga, já se classificou para os playoffs na Champions League. O Osasuna que não faz uma boa campanha, é o 14º colocado, nos últimos jogos tem apenas uma vitória que foi contra o Granada, que perde para todo mundo. Perdeu para o Betis por 2-1, perdeu para o Girona por 4-2, perdeu para o Villarreal por 3-1, empatou com o Las Palmas por 1-1. Já a equipe da Sociedad venceu o Sevilha por 2-1 no último jogo, o Almeria por 3-1, o Mallorca por 1-0, empatou com o Raio por 2-2 e perdeu para o Barcelona por 1-0. Fora de casa, a Sociedad é o oitavo melhor visitante. Em 6 jogos tem o mesmo número de empates, vitórias e derrotas, 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. O Osasuna em casa é um dos piores mandantes, em 7 jogos tem apenas uma vitória, 4 derrotas e 2 empates. Acredito que pode ser um jogo interessante para trabalhar a favor da Sociedad nessa partida. A equipe do Osasuna tem muita dificuldade de fazer gol, principalmente quando tem a bola e propõe o jogo. Por estar em casa, deve querer ter a bola em alguns momentos do jogo e deixando espaços para a Sociedad no contra-ataque, que é uma equipe muito veloz, pode acabar se complicando. Este Lei Osasuna a 13,70 é muito interessante, contando que temos o empate também a nosso favor, mas a 2,34 eu vou dar um voto de confiança para a Sociedad e vou inaugurar os nossos backs nessa lista com um back na Real Sociedad a 2,34. Acredito que possa ser um jogo muito interessante para trabalhar a favor da Sociedad nessa partida. Apesar de estar fora de casa, hoje o nível dessas equipes é muito diferente. Mallorca e Alavés, odds do bolso a 2,56 para o Mallorca, 13,40 para o Alavés. O Mallorca, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 13 jogos, apenas uma vitória, 6 empates e 6 derrotas. O Alavés tem 14 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, duas equipes que não fazem um bom campeonato até o momento. Esse é o típico jogo carne de pescoço, que no pré-live a gente não tem como esboçar praticamente nenhum cenário. É um jogo que pode acontecer de tudo e a gente precisa do live e da leitura de jogo para fazer alguma coisa. Pode ser um jogo interessante para se trabalhar uma correção de preço, visto que as odds estão muito parelhas. Em jogos que a gente tem odds parelhas, quando temos alguma equipe um pouco superior à outra, a gente tende a ter uma correção dessa equipe que está pior em campo. Isso abre uma margem boa para se trabalhar em lei a essa equipe. Então, se você for trabalhar esse Mallorca e Alavés no live, fique atento na leitura de jogo, que pode ter alguma oportunidade nesse jogo no domingo às 10 horas da manhã. Também no domingo, mas dessa vez meio-dia e 15, o Almeria recebe a equipe do Betis, odds do bolsa 13,40 para o Almeria, 2,24 para o Betis. O Betis, que é o sétimo colocado, faz uma campanha muito boa até o momento no último jogo. Conseguiu vencer o Las Palmas por 1-0. O Almeria, que é o pior time da La Liga até o momento, é a única equipe que em 14 jogos não conseguiu nenhuma vitória. Perdeu para o Getafe por 2-1, perdeu para a Sociedad por 3-1, por Alavés por 1-0, por Las Palmas por 2-1 e para o Girona por 5-2. O Betis em 14 jogos tem apenas 2 derrotas, vem de uma race sem nenhuma derrota. Venceu a equipe do Las Palmas por 1-0, o Mallorca por 2-0, o Osasuna por 2-1, empatou com o Sevilha por 1-1 e com o Getafe também por 1-1. O Betis é uma equipe que usa muito bem do fator casa. A gente pode ver que é o terceiro melhor mandante, mas fora de casa não faz uma campanha muito boa. Em 7 jogos tem apenas uma vitória. Já o Almeria em casa é o pior mandante e fora de casa é o pior visitante, ou seja, o fator casa para o Almeria é um pouco irrelevante.
Apesar do Almeria ser uma equipe que perde para praticamente todo mundo e provavelmente vai perder mais uma partida, eu vou optar por colocar na nossa lista este Lei Almeria a 13,40. Afinal, o Betis fora de casa não é um visitante muito bom. Então irei colocar mais um Lei na nossa lista junto do Lei Valência 4,90. Entra o Lei Almeria na odd de 3,40. Lembrando que no Lei a gente tem o empate ao nosso favor e para fazer Lei você precisa de um exchange. Não dá para fazer Lei em casa de aposta, então pondere criar uma conta no Bolsa de Aposta. Acredito que possa ser um jogo muito interessante para trabalhar a favor do Betis, visto que assim como o Osasuna e Sociedad, hoje a gente tem duas equipes que estão em um nível técnico muito diferente. Sevilha e Vila Real, odds do Bolsa 2,20 para o Sevilha, 13,55 para o Vila Real. Jogo carne de pescoço, onde provavelmente iremos ter muita alternância de superioridade na partida. Geralmente esses jogos parelhos, dificilmente nós temos uma equipe superior por um longo período de tempo. É um jogo que se alterna muito. E se você for trabalhar esse jogo no live, eu te recomendo ficar muito atento com essa alternância. O Vila Real é o 12º colocado, o Sevilha é o 15º. Historicamente não são equipes ruins, mas na temporada atual fazem uma campanha péssima. O Vila Real nos últimos jogos venceu o Osasuna por 3-1, o Granada por 3-2, perdeu para o Bilbao por 3-2, perdeu para o Atlético de Madrid por 3-1 e empatou com o Alavés por 1-1. Já o Sevilha nos últimos jogos não tem nenhuma vitória, perdeu para a Sociedad por 2-1 e vem de 4 empates, empatou com o Betis por 1-1, com o Celta por 1-1, 2-2 com o Cádiz e também 1-1 com o Real Madrid. O Sevilha, que apesar da campanha péssima na temporada atual, é uma equipe muito chata de se enfrentar em casa. No pré-live eu fico totalmente de fora, mas no live pode ser interessante de se trabalhar com o auxílio da leitura de jogo em alguns períodos curtos de tempo, aproveitar a superioridade de alguma das equipes. Barcelona e Atlético de Madrid, odds do Bolsa 2 para o Barcelona, 3,85 para o Atlético de Madrid. Equipes que têm a mesma pontuação e praticamente a mesma colocação na tabela. O Atlético é o terceiro, o Barcelona é o quarto. Nos últimos jogos, o Atlético venceu o Mallorca por 1-0, venceu o Villarreal por 3-1, o Alavés por 2-1, o Celta por 3-0 e perdeu para o Las Palmas fora de casa por 2-1. Já o Barcelona empatou a última com o Raio por 1-1, venceu o Alavés por 2-1, a Sociedad por 1-0, o Bilbao por 1-0 e perdeu para o Real Madrid por 2-1 no Clássico. Jogo muito complicado em que precisamos da leitura de jogo para fazer alguma coisa. Na minha opinião, essa odd do Barcelona podia estar um pouco mais alta e a do Atlético de Madrid mais baixa, ali 2,20. O Barcelona, 13,15 Atlético de Madrid, mas também abriu um Lei Barcelona aqui contra o Barcelona em casa é algo muito complicado. Se você for trabalhar o back Barcelona, muito cuidado com os contra-ataques do Atlético de Madrid, que são muito bons, e a defesa do Barcelona vem não sendo nada confiável. E se você for trabalhar esse Lei Barcelona, toma cuidado caso o Barcelona consiga colocar o Atlético de Madrid para trás e neutralizar os contra-ataques, e aí vai ser uma posição muito complicada de bancar, em que você irá tomar muito calor. Jogo muito interessante para se trabalhar nesse domingo às 5 horas da tarde, um jogo isolado, então podemos aí focar nele. Caso você for fazer esse jogo, eu te recomendo ir sem viés e deixar a leitura de jogo te mostrar o caminho. E para finalizar essa 15ª rodada da La Liga, nós temos o Celta de Vigo a 1,64, o Cádiz a 6,2. Eu não tenho como não colocar esse lei ao Celta de Vigo a 1,65. Essa odd, na minha visão, não faz sentido algum. O Celta é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento, em 14 jogos tem apenas uma vitória. Apesar do Cádiz também não fazer uma boa campanha, em 13 jogos tem apenas 2 vitórias. O time que venceu um jogo em 14 jogos não pode ter uma odd de 1,65. Isso não quer dizer que é para você ir nessa partida, isso não quer dizer que é para você fazer esse jogo, entrar lei Celta com um minuto e ficar os 90 minutos agarrado. Mas essa odd de 1,65 para o Celta, nessa campanha horrível, tem muita margem para correção. Acredito sim que a gente vai ter muitos momentos interessantes para trabalhar esse lei Celta e fazer essa subida de odd, que na minha visão está muito equivocado. O mercado ama o Celta, desde o início do campeonato vem dando essas odds absurdas, e enquanto essa equipe não se organizar e não desempenhar um bom futebol, eu irei continuar colocando entradas contra o Celta nas nossas listas. Mas também é claro que a gente precisa ver que o Cádiz não faz uma boa campanha. Nos últimos jogos não tem nenhuma vitória. Apesar disso, acredito sim que o valor nesse jogo está em trabalhar esse lei Celta. Então essas foram as análises dessa 14ª rodada. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.